Deus, glória a Deus, glória a Deus. Podem sentar. Nós viemos aqui para prestar culto a Ele. Então, nosso coração tem que ficar atento, tem que estar ligado. Eu vim para adorá-lo. Eu vim para reconhecer a sua santidade. Eu vim para dizer a Ele o quanto eu amo. Quando Jesus andou por essa terra, tudo que Jesus fazia, Ele dizia, é para a glória do Pai. Nós somos filhos, sim. Então tudo aquilo que nós viermos a fazer deve ter essa intenção. Glorificar ao Pai. Todas as nossas atitudes, quando estamos aqui louvando, adorando, glorificando ao Pai. Quando estamos em nossas casas, no nosso trabalho, nos nossos afazeres, todas as nossas atitudes devem estar voltadas para louvar ao Pai, adorar ao Pai, dar glórias ao Pai. É Ele quem faz todas as coisas. Se estamos aqui é por causa dele. Então, por que nós não vamos nos esforçarmos para fazer para ele o melhor? Amém? Pai, nesta manhã nós te damos honra, glórias e louvores, porque nós reconhecemos, Pai, a ti como Deus, Deus grande, Deus poderoso, Pai, Paizinho querido. Pai, nós estamos certos de que os nossos dias, Pai, estão guardados em tuas mãos. Nós estamos certos que em tuas mãos nós estamos seguros. Nós estamos certos, Pai, que a tua sombra nos cobre. A tua mão, Pai, nos leva, Senhor, a caminhos mais altos. É tu que nos faz, Pai, caminhar. É tu que nos faz avançar, Pai, pois tua palavra garante que grandes coisas faz o Pai por aqueles que Ele ama. E tu és amor, Senhor. Tu és amor, tu és bondade, tu és justiça. Tu és puro, Pai. Tu és misericordioso, tu és cheio de compaixão, Senhor. Por isso, Pai, nós nos rendemos a ti nesta manhã e te damos honra, glórias e louvores. E dizemos a ti, Espírito Santo, amigo verdadeiro, que mora neste lugar, que mora dentro de cada um dos meus irmãos, habita também dentro desta casa que sou eu, para te dizer que o Senhor é livre para fazer aquilo que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, porque quem manda, Senhor, nesta casa é tu. Então, Pai, usa minhas cordas vocais, essa é só a minha casa, meu corpo, para fazer aquilo que tem no teu coração, Pai, em nome de Jesus. A glória é para o Pai, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Fica com teu coração pronto, desejoso, esfomeado, sede, com muita sede. Eu quero conhecer mais de Deus. Eu quero a cada dia estar mais parecido com Ele. Não tem sentido vivermos aqui e dizermos que somos filhos. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Que somos filhos se nós a cada dia não ficarmos mais parecidos com o nosso Pai. Há uma tendência no natural de nós copiarmos as coisas dos nossos pais naturais, não é verdade? Então, por que não agora, depois de um novo nascimento? Se nós nascemos de novo, uma nova natureza faz parte da nossa vida. Então, a partir de então, as coisas velhas, diz a palavra de Deus, que já passaram. O homem velho ficou para trás, o homem velho ficou no passado, mas agora existe um homem novo, com um caráter que a cada dia vai sendo moldado, mas vai sendo moldado para ficar igual ao caráter do Pai. Amém? Então, é sobre isso que nós vamos estudar um pouco nessa manhã. Mas como falarmos de caráter sem que primeiro a gente conheça o caráter principal,
daquele que representa o próprio caráter, daquele que é o professor, daquele que com sua vida deu o exemplo, não é? Então é sobre esse assunto. Mas como é que a gente faz para dizer aos filhos que amam o Pai e que estão felizes nessa manhã? Nós vamos dizer a Ele, glória a Deus, amém? Todos juntos, unidos, porque é na união que Deus ordena a bênção. Então, vamos dizer juntos? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tudo que vai acontecer nesta manhã é para a glória de Deus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, aleluia, no capítulo 2, Filipenses 2, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós vamos aprender com o Senhor acerca, com o seu exemplo, acerca do que é um homem de caráter. Que caráter nós devemos imprimir em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Todos abriram? Filipenses 2, a partir do versículo 5. Nós vamos ler até o 8. Ele diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Diga comigo, o mesmo sentimento. Eu devo ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí ele começa no versículo 6 dizendo: pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele era Deus, mas não julgou como usurpação, não se colocou no lugar de Deus. É isso que ele quer dizer. Antes, a si mesmo se esvaziou do que ele tinha na glória. Ao nascer nesta terra, ele se esvaziou. Sendo Deus, não teve por usurpação, ele não quis ficar como Deus nessa terra, por isso ele se esvaziou. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido na figura humana. A si mesmo se humilhou, diga, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente, diga, tornando-se obediente, até a morte e morte de cruz. Então aqui eu quero chamar a atenção primeiro para essas três palavras. Primeiro ele quer nos dizer: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Primeira coisa. Segundo, nós vemos que Jesus, ele se humilhou, ele se esvaziou de si mesmo e ele se humilhou. Mas a Bíblia também diz aqui que além dele ter se esvaziado e se humilhado, ele foi obediente. Obediente. Então, humilhação não, mas muitas vezes nós estamos em determinados postos. Muitas vezes na vida que nós vivemos, as pessoas nos colocam, o nosso estudo nos coloca em posição que muitas vezes nós olhamos para os outros e nós achamos que os outros são inferiores a nós. E essa não é posição de servo, e essa não é posição de filho de Deus. Porque se o filho de Deus, sendo Deus, se despiu da sua glória para habitar junto com o homem, para dizer ao homem: olha, eu sou igual a você. Sendo tudo quanto ele era, ele chegou aqui, se esvaziou, se humilhou e foi obediente. Aleluia. Então isso nos chama a atenção para a obediência. Isso nos chama a atenção para que a gente possa entender que Jesus, sendo Deus, ou nós, assumindo as funções, os cargos que essa vida nos oferece aqui na terra, não pensemos nós, não cheguemos a nos ensoberbecer achando que somos alguma coisa.
porque isso não é verdade. Cada vez que a gente acha que é melhor do que o outro, cada vez que a gente olha para o outro achando que é melhor, nós estamos nos colocando numa posição inferior. Porque até Jesus Cristo, para mostrar aos discípulos naquela caminhada que eles estavam, quando eles discutiam quem era o maior no reino, ele foi lavar os pés deles. Eles estavam conversando à parte. Mas Jesus, claro, ouvia toda a conversa deles. E aí, quem é que vai ser o maior? Qual de nós é que vamos, se destacar junto ao mestre? Estarmos lá sentados nas primeiras posições com ele. Quanto de nós não almejamos essas coisas? E Jesus diz assim: quem quiser ser o maior, sirva a todos. Quem foi que disse? Quem foi que nos ensinou? Que ensino errado foi esse que colocaram em nossas mentes que nós temos que nos colocar como superiores e que os outros não são nada? Onde nós estivermos, no ambiente de trabalho, seja do servente ao diretor, todos merecem o nosso respeito. Todos. A nossa forma, isso aí nós vamos estar demonstrando a nossa forma de caráter. Isso é caráter. Então por que é que nós vamos fazer distinção? Jesus não fez. Jesus, quando andou por aqui, não fez distinção. Tratou todos iguais. Então, se nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nessa nova natureza, nessa nova vida, nós temos que ter as nossas atitudes parecidas com a do Mestre. Ele foi o Mestre, nós somos os discípulos. Ele é o Pai, nós somos os filhos. E os filhos obedecem aos pais. Se nós queremos prosperar em nossas vidas, se nós queremos viver uma vida de reconhecimento, aqui nesta terra e lá no céu, nós precisamos obedecer. A obediência ao Senhor, ela vai atrair para nós as coisas do reino. E eu pergunto, o que é que tem no reino que não é bom? O que é que existe, que nós possamos pensar, que existe no céu, que está à disposição dos homens, que não é bom? Não existe. Tudo que vem do Pai é bom. Aquilo que nós precisamos para ser feliz, tudo aquilo que nós precisamos para sermos pessoas melhores e mais realizadas, estão no reino de Deus. Isso passa por obediência. Jesus foi obediente até a morte. Ele chegou ao fim para dizer assim, até a última hora, ele estava lá morrendo, mas ele foi fiel a Deus. Ele cumpriu com o propósito que o Pai tinha dado para ele. Ele não se desviou nem um pouco do que Deus tinha planejado para ele. E nós? Estamos nos desviando? Nós estamos sendo obedientes? Nós estamos andando em amor? Porque a palavra de Deus diz que Deus é amor. Nós estamos andando em amor? Como têm sido as nossas atitudes perante as pessoas? Nós temos aprendido que aquilo que o homem semeia, o homem colhe. Sabe que eu tenho sido assim, vigilante com as minhas atitudes, com as palavras que têm saído da minha boca, com aquilo que eu estou fazendo, porque eu fico pensando, a minha semente, e eu vou colher a minha semente. Cuidado, Dedielza, presta atenção no que você está fazendo, porque você vai colher, Dedielza, você vai colher, Dedielza, você vai colher, Dedielza. Então eu passo a ser uma pessoa atenta ao que eu estou fazendo, porque dessa lei ninguém escapa. Então como é que eu tenho inteligência e eu posso escolher entre o certo e o errado? E eu sei que a minha escolha, ela vai me trazer benefícios ou prejuízos, e eu não sou inteligente o suficiente para escolher para mim o melhor. Como? Nós precisamos vigiar as nossas atitudes, estar atento a cada palavra que sai da nossa boca, a cada atitude nossa. O que eu estou fazendo está agradando ao Pai?
O que eu estou fazendo está sendo parecido com Jesus, com os ensinamentos, porque se eu tenho que ter os mesmos sentimentos, eu tenho que vigiar cada atitude minha. Jesus era puro. Jesus era puro, Jesus era justo, Jesus era perdoador. Nós estamos perdoando. Nós estamos perdoando. Eu quero dizer uma coisa a vocês: perdão não significa trazer para junto de novo. Não. Perdão significa perdoar, desejar o bem ao outro. Agora, existem coisas em nossas vidas que nós não queremos mais por perto. Eu conto para vocês assim: eu fui casada, passei 30 anos de casamento, hoje temos um bom relacionamento, eu posso falar sobre isso. Conversamos abertamente, com tranquilidade, resolvemos qualquer coisa que tiver em comum, mas eu digo a vocês, eu não quero de volta. Mas isso não significa que eu não perdoei. Eu perdoei e eu desejo para ele o melhor na vida dele. Eu oro pela vida dele, eu oro pela salvação da vida dele. Se ele precisar de mim, eu vou estar lá junto, ajudando no que ele precisar. Mas eu não quero de volta. E isso não significa que eu não perdoei. Então vocês entendem a distância entre perdoar alguém e querer, como se diz, dar todas as chances de volta? Não. Isso aí é outro assunto. Isso é outro assunto. Então, com Jesus, quando a gente pensa na postura dele, e que nós devemos ter os mesmos sentimentos, a Bíblia nos ensina que nós devemos amar quem não nos ama, orar pelos que nos perseguem. Nós estamos fazendo isso? Cuidado com aquilo que nós estamos fazendo, com as perseguições que nós estamos fazendo com as pessoas. Eu tive a oportunidade muitas vezes de fazer o bem a alguém, num ambiente de trabalho principalmente, mas cada vez que eu fazia isso, as pessoas diziam: Dona Dedielza, muito obrigada. Eu disse: o mérito não é meu, é seu, que eu não quero honra para mim. Porque é que cada um é que vai conquistar o seu próprio território. Eu não vou passar a mão nunca no que é errado. Eu não vou acobertar aquilo que eu não concordo simplesmente por atender o pedido de alguém. Sabe o que significa isso? Caráter. Caráter. Será que Jesus, na sua vida, ele dava alguma coisa a alguém? Não só porque alguém é bonzinho. Ah, só porque ele me pediu eu vou dar. Não. Caráter. É o caráter, é o que nós somos. E o que significa, Dedielza, caráter? É a nossa maneira de agir e reagir. Aleluia. Isso é caráter. Como é que nós estamos agindo nessa terra? Como é que nós estamos reagindo nesta terra? Quais as nossas atitudes? Nós estamos tendo os mesmos sentimentos? Porque se não estamos tendo os mesmos sentimentos, nós estamos caminhando erradamente, num caminho que dá para a morte. E o Senhor nos chama para o caminho da vida. Não me importa. Muitas vezes em nossas vidas nós achamos que estamos perdendo. E enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de um episódio em minha vida que eu achei que eu estava perdendo. Eu estava numa escola, tudo arrumado, tudo organizado. E de repente a política se levanta e diz assim: ó, eu durmo com a escola arrumada. E no outro dia tem uma página no jornal dizendo: ó, ela está fora, quem fica agora é fulano. Mas Senhor, como é que pode, Pai, uma coisa dessa acontecer? Tudo arrumado, organizado. Sabe uma casa arrumada? E de repente, eu sei em quem eu creio. Eu disse: Pai, tem problema não. Coisas melhores eu sei que tu tem para mim, porque eu tenho dono. Sabe, eu descansei, eu não me apavorei. Eu fiquei tranquila esperando, porque o nosso desespero, ele não acrescenta nem um côvado às coisas que vão acontecer. Nada. O Senhor tem nos instruído a descansar e confiar nele. Então, com poucos dias, eu passo poucos dias, não 2 meses, 1 mês em casa esperando que alguma coisa acontecesse, nada. Eu estou esperando, eu estou esperando.
Volto, não, fique aqui por uns dias para a gente ver o que é que a gente faz com você. E eu estou lá esperando, eu estou esperando, né? Mas tranquila, sem desanimar e sem me apavorar. Até o dia em que acontece alguma coisa, porque Deus não faz assim. Muitas vezes nós estamos trilhando caminhos e de repente há uma desordem. Parece que, sabe naquele dia que a gente faz uma arrumação em casa? A gente desarruma tudo e tudo fica fora do lugar. E você diz, e agora para arrumar? E você sabe que você vai levar tempo de repente. De repente, o poder de Deus entra em operação. E as coisas se arrumam. As coisas se encaixam. De tal forma que muitas vezes nós não entendemos o momento que estamos vivendo. Mas Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Isso é para que haja uma arrumação. Porque quando nós desarrumamos a casa, logo em seguida, quando tudo volta ao lugar, cheiroso, bonito, lindo e bem forrado. Eita, meu Deus, como é bom. Como é bom ver tudo arrumado e como é bom ver tudo pronto. Então, de repente de Deus chega na vida da gente. E de um lugar onde estava tudo arrumado, Deus me dá uma função, onde me deu a oportunidade de crescer profissionalmente um pouco mais. E eu posso dizer que no natural, onde eu fui, para o lugar onde fui colocada, eu tive a oportunidade de crescer para dizer assim, o que eu era antes de ir para lá e o que eu fui depois que eu saí de lá. Então, toda a minha vida profissional, naqueles quase 4 anos, tomou uma direção completamente diferente. Então, nós precisamos aprender a descansar e entender cada momento que nós estamos vivendo. Cada um dos momentos que nós estamos vivendo. Sem desespero. Sem desespero. E quem disse que o Deus Todo-Poderoso não está lá no trono só olhando? Só olhando. E que o propósito que Ele tem para a vida de todos nós vai se cumprir. Nada vai impedir o agir de Deus. Nem Jonas, quando não quis ir a Nínive, se recusou, fez tudo para não ir. Mas o propósito de Deus é cumprido. Quando Deus tem um plano na vida de alguém, nada vai impedir. Os caminhos mudam, as chuvas, as tempestades, as desarrumações acontecem. Mas aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus falou que ia acontecer, aquilo que Ele projetou enquanto nós estávamos no ventre, vai acontecer. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Diz a Bíblia, agindo Deus, quem impedirá? O que Deus precisa é de corações prontos, é de corações confiáveis. Amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Então eu falei que Deus é amor, eu botei aqui um monte de versículos, Deus é justo, que Jesus foi obediente, perdoador. Então, eu quero falar agora de um homem. E nós podemos até dizer assim, é fácil, Dedielza. Está pensando o quê? Que Jesus veio para cá, na forma de Deus, como homem? É simples para Ele cumprir todas as etapas. É ou não é? Mas eu não posso fazer porque eu não sou Deus. Eu não posso perdoar porque eu não sou Deus. Eu não posso ser obediente porque eu não sou Jesus. Eu não posso fazer isso porque só Jesus. Mas eu vou te mostrar um homem agora, que não era Jesus e que andou nesta terra como filho do homem. E que não teve nada em sua vida que pudesse dizer que ele não cumpriu com a tarefa. Esse homem chama-se José. Esse homem chama-se José. José nasceu, e nós conhecemos bem a história, eu não vou me deter muito na história, não vou parar muito para ler, a não ser alguns versículos, mas eu quero que a gente medite um pouco nessa história acerca de um outro assunto. De ver que um homem tem a capacidade de nascer aqui na terra, de viver como homem, de fazer tudo que a palavra diz que pode fazer. Tudo que Jesus pôde fazer e viver nessa terra, o homem também pode.
Basta que ele queira. Então José nasceu naquela família e tal, e vocês sabem, José tem um sonho, e José conta os sonhos aos irmãos, e o pai, porque sabia do comportamento dos filhos, por zelo, porque José não tinha maldade no coração, José era puro, José não tinha maldade, porque se fosse no nosso tempo, com a cabeça que nós temos, e a gente tivesse um sonho daquela natureza, a gente ia dizer, eu vou contar esse sonho não, só se for para um irmão mais chegado, porque eu sei lá o que ele vai pensar de mim. E principalmente quando José já sabia que havia uma certa diferença entre eles. Só que ele os amava. José amava os irmãos. Então o que acontece com José? José conta o sonho, isso levanta cada vez mais um conflito entre eles, porque gera inveja, né? Ao mesmo tempo, o pai pedia para que ele fosse verificar onde os irmãos estavam. Ele ia e contava ao pai, fidelidade ao pai, ele era obediente ao pai. Ele estava debaixo de obediência. Imagine um jovem com 13, 14 anos, 15, 16. E o pai diz, vá lá e olha o que estão fazendo seus irmãos. Ele voltava e pai, está acontecendo isso e isso. Só que o que foi que gerou entre os irmãos acharam que ele era o quê? Um espião. Então, ele era um espião da vida dos irmãos. Quantos de nós não passamos por isso? O irmão mais velho, não era o caso, mas espiando os irmãos mais jovens, né? Por quê? Porque o pai mandava. Vai olhar onde é que estão seus irmãos. Sim ou não? Porém, saibamos disso, que não havia impureza nas atitudes de José. E aí vocês conhecem a história. Um dia os irmãos dele vão para uma terra distante cuidar dos animais, e o pai manda José àquela terra. E quando eles avistam José, dirão, já vem um sonhador, né? E planejam já alguma coisa para se livrarem dele. Uns desejam desejam matá-lo, né? E depois o Rubens diz, não, vamos apenas prendê-lo, porque ele tinha a intenção de depois tirá-lo da prisão. Porém, Judá se levanta e diz assim, vamos vendê-lo, ó. Pelo menos a gente vende e ainda leva um dinheirinho. Estou falando de irmãos. De irmãos. Que atitude é essa de irmãos, né? E José é vendido. Porém, quem de nós que já estamos no final da história, que a gente conhece a história, não sabemos o fim que tudo isso ia ter. Então muitas vezes nós estamos passando por situações em que a gente não sabe o porquê. Nós não entendemos por que é que José contou o sonho, porque era para contar. Porque foi que José foi tido como espião por obediência ao pai. Nada está desconectado. Está tudo em linha com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que veio depois dele, claro, né? Então o que é que acontece aí? Os irmãos jogam ele naquele poço. José vai passando uma caravana, né, de homens. Ele é vendido. E aí a história verdadeira começa a aparecer. Só que veja como José se destacava naquele lugar onde ele foi, que foi quando ele chegou ao Egito, foi a terra do Egito. E eles, quando chegam na casa de Potifar, ele é vendido como escravo, mas ele era um homem de caráter. Logo se destacava. Eu acho interessante que eles dizem assim, ele é um homem de Deus, o Senhor está com ele. Eles usavam essa expressão, o Senhor está com ele. Sabe, nós vamos vendo acerca do desenrolar dessa história. José entra na casa de Potifar e Potifar diz a ele, diz, olha, todas as coisas, o mordomo, quem manda nelas é você, você passa a ser o administrador. Só uma coisa, está aqui, que essa, como se diz, quem manda sou eu, em outras palavras, era a esposa. Potifar só sabia da comida que comia, nada mais.
porque tudo ele tinha colocado na mão de um homem de caráter, na mão de um homem que se percebia claramente que em todo lugar que ele estava, ele prosperava. Tudo que ele colocava as mãos dele tinha a diferença. Ele não era um homem comum. Não é possível? É possível. É possível. Então, do mesmo jeito, então vem aquela mulher de Potifar, não é? Lá está lá no capítulo 42. A gente pode dar uma olhadinha. 42. Quando aquela mulher tenta a José. Aí, deixa eu ver aqui. Não. Capítulo 39. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que o alimentava. É o capítulo 39, versículo 6. José, eu quero chamar a atenção aqui, José era formoso de porte e de aparência. Capítulo 39, versículo 6. Gênesis, opa, livro de Gênesis, glória a Deus. Eu já sabia tanto que nem me lembrei de dizer a vocês. Eita glória, aleluia. E no capítulo 7 ele diz assim: aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos, as janelas da alma, né? Na vida de José, pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Agora você já imaginou? Você já imagina que a mulher de Potifar não era qualquer uma? A mulher de Potifar devia ser uma mulher bonita, cheirosa e arrumada. De quando o homem olhar para ela, desejar, porque não é assim que as coisas acontecem, não é? E quem era José? Jovem, formoso, bonitão, não é? Bonitão. E aí, quando ela olha para ele, naquela época havia essas práticas, né? A história conta sobre tudo isso. Mas o que é que José diz? Uma coisa me chama a atenção, coisa que muitos homens não fazem. Que olha, que vê, que chama a atenção, mas ele diz assim: seria eu, iria eu não honrar, em outras palavras, a confiança do meu Senhor? Mas lá mais na frente ele ainda diz assim: vou eu pecar contra o meu Deus. Isso aqui era um homem de caráter. Um homem de caráter, ele tinha temor. Quem foi que disse que o homem não pode dizer não? Quem foi que disse que o homem não pode ter caráter? E saber, porque naquela hora ele soube discernir. Ele olhou para toda aquela situação, mas ele foi tão macho, ele foi tão homem, que ele disse: seria eu infiel ao meu Deus? Iria eu caminhar em desobediência para ferir ao meu Deus? Não. Ele continuou firme. Então muitos hoje usam a desculpa: porque eu sou homem. Não, você não é filho de Deus, você não é obediente. Isso aí. Amém. Há uma diferença. Você não é obediente, você não conhece a palavra, você não é um bom filho, você não tem obedecido a seu pai. Porque se você obedecesse a seu pai, podia vir a mulher de Potifar, a rainha da Inglaterra, quem quer que se levantasse, você ia continuar sendo fiel à sua esposa. É assim que a coisa acontece. Agora, quando nós não temos caráter, aí sim, nós vamos deixar caminhando por qualquer vento que se nos aparece, né? Mas eu vou também continuar com essa história, dizendo a vocês que José foi um homem tão inteligente, que vocês sabem que ele foi preso, mas ele prosperava na cadeia, aquela coisa toda, e houve o sonho do faraó, nós conhecemos bem a história. E acontece então a segunda parte da história. Que história é essa, Dedeusa, que você agora quer tratar? É um momento entre José e os irmãos. Os irmãos chegam, José reconhece, eles vêm comprar mantimento. E vocês pensam que cada atitude de José
depois eu até sugiro a vocês, que ainda não conhecem a história de José, que se deleite. Do capítulo 37, eu acho que vai terminar no 45, 50, por aí, viu? Que a história é boa, bacana. E aí, o que é que eles fazem? Eles chegam, quando se apresentam para comprar mantimento, cada atitude de José é pensada. Quando José devolve o dinheiro e fica com um preso. Primeiro, José prende todos. Para quê? A mesma coisa que fizeram com ele era vingança, não. José queria ver o caráter deles. A princípio, quando a gente lê a história, você diz assim, tá vendo? Ele começou a se vingar. Prendeu todos eles. Ele soltou e disse, olha, só um fica preso. Qual foi o que ficou preso? Simeão. Quem era Simeão na época que ele estava preso? Simeão era o segundo irmão mais velho que poderia ter intervido na prisão dele, quando jogaram ele naquele poço, e ele não interviu. Então ele disse, deixa esse preso aí. E os outros vão. Bota o dinheiro, devolve o dinheiro dele dentro dos sacos. E aí, vocês conhecem também a história e tal e tal. Depois eles mandam alguém, quando ele chega em casa que abre, está o dinheiro. Tudo, os saquinhos dentro do mantimento com o dinheiro. E eles se apavoram. Porque antes disso, o que é que José diz? Pergunta como é que está, se tem família. E eles dizem que tem pai já velho, um irmão que já não existe. Ele não diz nem que morreu, que já não existe. Mas eles acreditaram naquela mentira até o fim. E aí, quando eles começam a dizer, pai, olha, para a gente voltar lá, o governador do Egito, que eles não conheciam, né, que era José, ele exige a presença do irmão mais novo. Mas por que o irmão mais novo? De repente a gente lê a história e diz, já sei, é porque era o irmão de pai e mãe dele. Não era isso. Todas as atitudes de José eram bem planejadas. Aí quando ele traz o irmão mais novo, né, que o pai não queria, e Judá dá a palavra dele, pai, deixe que eu me responsabilizo por ele e tal, aquela coisa toda. Aí eles vêm com Benjamim. Quando chega que eles vendem novamente, enchem os sacos de mantimento, novamente eles devolvem todo o dinheiro nos sacos. José manda fazer isso. Mas no saco de Benjamim, ele manda colocar a taça de ouro dele, dentro do saco dele. E logo em seguida ele manda o mordomo dele, vão atrás deles. E onde você encontrar a taça do governador, José era governador, esse você traz, porque esse vai ficar sendo meu servo. Plano, tudo um plano de José, homem inteligente, parece Jesus Cristo, coisa linda. E aí o que acontece? Jesus Cristo faz assim conosco, né? Vai oferecendo situações em nossas vidas, que é para testar. Você mudou? Como é que está seu caráter hoje, que você nasceu de novo? Você continua com os mesmos costumes? Então todas as coisas que José fez, e aí vocês conhecem também a história, só para situar alguns, porque talvez nem todos conheçam, eu estou contando apressadamente. Judá diz, não, voltam todos, e Judá diz, olha, eu me ofereço. Aquele que um dia vendeu ele por 20 e alguma coisa, não sei o que era, vou dizer aí, não me lembro agora do dinheiro qual era, né? Então, esse mesmo que um dia vendeu, é esse mesmo que agora diz, eu me ofereço para ficar no lugar dele. Esse, eu quero ficar no lugar dele. Me prende, eu passo a ser o teu escravo. Mas ele terá que voltar para o meu pai. Por quê? Porque ele empenhou a palavra. Porque eles tinham mudado. Eles agora eram homens de caráter. Eles tinham se arrependido. E depois a gente vai ver aí, que tem um trecho da história onde ele fala do arrependimento, né, deles. Que eles dizem, está vendo tudo isso que nós estamos passando? É por conta disso, é por conta daquilo. É porque nós fizemos isso, não fizemos. Então, houve a confissão e o arrependimento. Então Deus é tão bom com nossas vidas, né? Então eu queria que vocês entendessem que as mesmas coisas pelas quais José passou, ele também permitiu que eles passassem de maneira diferente. Sabe para quê? Sabe para que José fez tudo isso? Porque no dia que José descobriu, perdoou, ele já tinha perdoado, porque até os filhos dele falava da história dele, né?
Quando ele botou o nome dos filhos, isso aqui significa que eu esqueci o passado, que perdoei, aquela coisa toda. E aí o que é que acontece? Quando José faz tudo isso e ele diz, olha, agora eu sei que vocês mudaram, porque eles podiam ter tido as mesmas atitudes, eles podiam não ter mudado. Agora que eu sei que vocês mudaram, agora que eu sei que vocês têm caráter, eu posso dar uma glória para vocês. Que glória é essa? Eu vou apresentar vocês como meus irmãos do governador do Egito. A honra vem depois da prova de caráter. Muitas vezes nós queremos as coisas, mas nós não estamos tendo caráter para que elas sejam colocadas em nossas mãos. Mas quando José teve a prova do caráter dos seus irmãos, o que foi que aconteceu? Eles foram promovidos. Eles agora passaram a ser irmãos do governador do Egito. Isso não era pouca coisa, isso era muita coisa. Então, meus irmãos, do mesmo jeito que Jesus, sendo Deus, andou como homem e cumpriu, obedeceu, foi justo, foi puro, foi misericordioso, foi compassivo, cheio de compaixão aqui na terra, perdoou a todos, pagou o preço da nossa redenção. José, como homem, agiu com tanto caráter que não houve na vida da história dele nada que pudesse denegrir a sua imagem. Desde pequeno, não existem essas situações, desde pequeno a gente já vai vendo as situações, mas isso não significa que com aquelas que a gente não vê, que a gente não pegue o vaso, bote em nossa mão e a gente não vá, como Jesus faz com a gente, vaso na mão do oleiro, moldando, alinha teu caráter, para que tu seja um homem justo, para que tu seja uma pessoa que ande em amor, para que tu seja uma pessoa que ande em bondade, para que tu seja misericordioso, para que tu seja como Jesus foi. Nós precisamos ter os mesmos sentimentos. E se nós fizermos isso, onde nós colocarmos a nossa mão vai prosperar. Quando? Porque quem tem caráter não engana o patrão. Quem tem caráter sabe entrar na hora e sabe sair na hora. Sabe por quê? O preço que foi ajustado pelo teu trabalho, seja justo para você ou não, mas aquele que no dia da sua chegada na empresa foi ajustado com seu patrão, não se preocupe. Se ele disse que era X hora, cumpra as horas. Se ele disse que só te pagaria X, não importa, porque ele está pagando X, Y a outra pessoa. Isso não é problema seu, isso é problema dele. O seu papel é se colocar diante de Deus e pedir a Deus: Senhor, o Senhor está vendo, olhe para a minha vida, haja com justiça, porque eu estou dando meu expediente, eu estou fazendo jus. Seja o melhor, não importa quanto você está recebendo. Seja obediente, seja fiel, seja honesto. Isso são características de um filho de Deus. É assim que nós devemos andar na terra. O que será do homem, onde ele chegar, que ele tem o seu caráter aprovado, todas as pessoas vão olhar para ele e vão dizer: esse aí pode dar. E eu vou dizer, muitas vezes, eu cheguei essa semana no Banco do Brasil, e quando eu cheguei, eu disse: eu quero fazer uma transferência assim, assim. Ele disse: não preciso nem perguntar a ninguém para passar o cartão, porque lá, quando tem umas determinadas quantias, tem que outra pessoa vir para confirmar, aquela coisa toda. Eu conheço a senhora. Eu conheço a senhora. E eu não estava nem com cartão meu. Estava nem com cartão meu, né? Porque eu tenho uma conta conjunta com o papai. Então, vejam só, mas quando a gente tem caráter, a gente, quando chega num lugar, as pessoas honram o nome da gente. Eu conversava essa semana com uma pessoa e eu dizia para ela: mas por que você se comporta dessa forma? Isso não é correto. Tente mudar as suas atitudes. Você é uma pessoa que estudou, que se preparou e tal e tal. Não, mas eu sou assim mesmo. Disse a pessoa a mim: não, mas eu sou assim mesmo. Mas você pode mudar. Não, isso é meu jeito. Eu disse: pois eu vou te dizer uma coisa. O meu jeito é: eu sou crente na igreja, eu sou crente no cardeal, eu sou crente dentro da minha casa, eu sou crente na rua. Onde eu chegar, vão olhar para mim e vão dizer: ela é crente. Eu não tenho que caminhar, eu não tenho que cochear entre dois pensamentos. Ou é sim ou é não, eu sou ou eu não sou. Isso é ter caráter.
Isso é ter caráter, não importa. Ah, porque eu estou no expediente, o expediente termina meio-dia. Não, hoje chegou uma pessoa, depois de meio-dia você teve que atender. E daí? E daí, quem foi que disse que aquilo que nós estamos fazendo, não estamos fazendo e o Senhor não está vendo o que você está fazendo? Agora, muitas vezes nós somos mesquinhos. Fazemos questão de pouca coisa. Fazemos questão de 1 minuto. Fazemos questão de R$1. Coisa que não vale nada. Isso é para quem não tem caráter. Mudemos a nossa maneira de viver. Quando eu penso nisso também, eu penso em Davi, que onde Davi estava. O que foi que Davi fez? Davi podia ter dito assim: eu vou enfrentar um leão para defender uma ovelha nada. Eu vou enfrentar um urso para defender uma ovelha nada. Davi também tinha caráter. Caráter no sentido de responsabilidade. Que ele diz: as ovelhas sou eu que estou tomando conta. Dessas ovelhas eu tenho que prestar contas. Assim como Jesus, o que foi que Jesus disse? Jesus disse assim: as minhas ovelhas, as ovelhas que o Pai me deu, elas serão minhas, nenhuma se perderá. Aleluia! Então, por isso, porque um homem de caráter nos amou, porque um homem de caráter nos amou, é fiel, e em suas atitudes nós podemos descansar nele. Davi fez isso sendo homem. Ai, por que é que nós não podemos ser melhores? Por que é que nós não podemos fazer um ajuste em nossas vidas para pensar naquilo que nós estamos fazendo? Porque nós sabemos que os dias são próximos, porque nós estamos vendo todas as coisas acontecendo. Nós sabemos que Jesus Cristo chega já, e eu pergunto: o que é que você tem feito sabendo que Ele está chegando? Por quê? Você tem levantado um altar de adoração na sua vida para louvá-lo, para adorá-lo? Quanto tempo de oração nós estamos tendo? Quanto tempo de leitura da palavra nós estamos tendo? Para quê? Para dizer: eu amo o Senhor e eu desejo te conhecer mais. Eu não estou preocupado apenas com as coisas dessa vida, porque elas passam, porque a sua vida, porque o seu ministério, porque o seu cargo, porque a sua riqueza, ela vai ficar. Mas existe algo que pode ser construído aqui nessa terra com as suas atitudes, como todos os dias, desde o amanhecer, a hora do acordar, suas responsabilidades sendo cumpridas. E você vai dizer assim: quando chegar a hora, Jesus vai olhar para mim e dizer: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Quem é que está preocupado em desenvolver essas características? Quem é que quer ter diante de Deus um caráter aprovado? E começa. Está chegando a hora. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Nós vamos encerrar. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias em 1 de João 2:6. Aleluia. 1 de João. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Jesus está voltando. Jesus está voltando, gente. Eita, meu Senhor da glória, ainda dá tempo de fazer conserto e muita coisa. 2:6. Aleluia. 1 de João 2:6. Vocês abriram? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Essa é a nossa conclusão. Aquele que diz que permanece nele, este deve andar assim como ele andou. Não tem boquinha não. Viu? Não tem jeitinho brasileiro, porque ele não é brasileiro só não. A pátria de Jesus é outra. Então não existe jeitinho para ele. E nem pense que ele não está vendo nossas intenções. É o que mais ele está vendo. É o que mais ele está vendo, são as nossas intenções. Então, é uma manhã onde nós precisamos, o louvor pode subir. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Como vasos na mão do oleiro, estamos nós na mão do Senhor. Abre o teu coração para deixar Ele fazer uma arrumação.
alinhar o teu caráter. E aquilo que a gente percebe que não vem de Deus, que foram costumes, que nós até nos acostumamos a eles, vamos tirando, feito faxina. Quando a gente abre aquelas gavetas e tem um monte de coisa velha que não presta para nada, começa a jogar fora. Começa a jogar fora para alinhar a vida da gente a uma vida que está preparada para nós com o Pai. Amém? Glória a Deus. Minha oração e o desejo do meu coração é que essa palavra ela desça como fogo no coração nosso e nós possamos vigiar, ficar atento às nossas atitudes e cada dia a gente ir alinhando, mudando. Isso eu não posso mais fazer, aquilo eu não posso mais fazer, isso sim eu preciso mudar. Alinhamento, para que verdadeiramente a obra esteja completa quando o Senhor voltar. Amém? Glória a Deus. Eu vejo que foi uma reunião familiar. O desejo do nosso coração é que todos estejam bem, é que todos estejam crescendo. A Bíblia diz que é de degrau em degrau, é de glória em glória. Então vamos crescer cada vez mais, cada dia um degrau a mais. Não se conforme com pouco, cada dia mais. Mas eu digo uma coisa a vocês, esse é um recado do coração. Sem oração não tem crescimento, certo? Sem oração, não pense que nós vamos chegar a lugares altos, estagnados, acomodados. Agora, na hora que você começar, e quer outro conselho, quando começar a orar, não faça orações egoístas por você. Comece pelo reino. Comece por Ele. Comece a orar pelo reino. Deseje o bem do reino. Chame à existência um alinhamento para as melhorias do reino. E nós vamos ver, depois de nós orarmos pelo reino, vai ser tanta palavra, tanta oração, tanto desejo, tanta coisa boa que vem. A gente começa a amar o povo de maneira diferente. Nós veremos o poder de Deus sobre as nossas vidas. Não vai precisar nem pedir. Eles não dizem que a Bíblia, que as promessas caminham atrás de nós? Busque o reino, ore pelo reino, interceda pelo reino, e as bênçãos vão nos acompanhar. As bênçãos